Olá, Adriana Dantas, Mariângela, Lídia, Valdete, boa noite para vocês, sejam muito bem-vindas. Boa noite, Célio Melo. Boa noite, Elisângela, seja bem-vinda. Leopoldina, boa noite também, seja muito bem-vinda. Seja bem-vindo, Oneida Alves, Luiz Alberto. Ricardo Cardoso, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também, Wagner, seja bem-vindo. Boa noite, Sr. Antônio Onofre. Boa noite também, Michele e Gabriel, sejam bem-vindos. Arlete Naves, boa noite. É um prazer tê-los aqui conosco para mais uma noite de reflexões. José Ricardo, boa noite, seja bem-vindo. A gratidão é sempre nossa, Leopoldina, pela participação e carinho de todos vocês. E espero que a sua saúde, Leopoldina, já esteja 100%. Anitta e Clarindo, boa noite para vocês, boa noite também Marcileia, Guilherme e Luciano. Olá, Andréia Dantas, Edivaldo Dantas, também boa noite para vocês, boa noite Amanda Lavez, boa noite Andréia Vieira. Pois é, né, Valdete? A gente fica sempre aí pensando, refletindo, muitas das vezes sem saber, né, ao certo o que pensar, como pensar, né? Mas isso é bom, todas as reflexões são boas. Maria Souza, boa noite também, seja muito bem-vinda. Bem, gente, vamos aproveitar já nesse instante para nós elevar os nossos pensamentos e fazermos a nossa prece, pedindo a permissão a essa espiritualidade, ao nosso mestre amado e querido Jesus, para iniciarmos as reflexões da noite. Olá, Marinha, seja muito bem-vinda. Então convido a todos vocês agora, nesse instante, a elevar aí os seus pensamentos. Natsam, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Salete, Márcio e Gustavo também, boa noite para vocês. Boa noite, Marina Pereira. Boa noite para aqueles que porventura estão também presentes e não conseguimos identificar. Fica aí o nosso abraço, o nosso imenso carinho, a nossa gratidão pela participação de todos vocês, assim como também agradecemos aqueles que em outro momento, em outra oportunidade, estarão também assistindo e nos acompanhando, né? Débora Negrini, boa noite. Boa noite, Eveline, Roberta e Gabi também. Mas nesse instante que nós possamos elevar os nossos pensamentos, em especial com essa música de fundo, lembrando de Maria, sim, a grande mãe do Cristo e mãe de todos nós, que ela possa conduzir os nossos trabalhos, que ela possa conduzir as nossas reflexões, através dessa sua equipe maravilhosa e grandiosa, de seres que resolveram se dedicar ao próximo, levando e carregando a bandeira de Maria de Nazaré a todos os cantos. Que de paz se encha o coração, de forças e energias, a mente de cada um desses trabalhadores de Maria, e que da mesma forma, nós também que aqui estamos, tanto encarnados quanto desencarnados, possamos sentir e perceber o quanto este amor maternal é capaz não somente de nos acolher, mas acima de tudo de nos fortalecer,
para todos esses reveses que a vida nos apresenta, porque com certeza também, vencendo e superando estes desafios, nós estaremos atingindo o objetivo da própria existência, da própria vida, que é retornarmos a Deus perfeitos. Sim, retornarmos a Deus com plena consciência de quem somos, da nossa tarefa e como podemos auxiliá-lo nesta obra maravilhosa que é a própria criação. Que o nosso lar, que o lar de cada um de vocês também se encha dessa luz maravilhosa, se transformando em virtudes e, sobretudo, num ambiente de muita brandura e paz. E que nós sejamos cada vez mais instrumentos dessa paz a todos aqueles que estiverem e caminharem conosco, sejam os nossos familiares, sejam nossos amigos, os nossos colegas, os nossos vizinhos, aqueles com quem trabalhamos profissionalmente, aqueles que se dizem ou se reconhecem como nossos inimigos, aqueles doentes que estão aqui, todos os nomes anotados no nosso caderninho de intenções ou na mente e no coração de cada um de vocês. Nós temos esse compromisso de levar até eles, através do nosso pensamento, todas essas vibrações que Maria de Nazaré hoje derrama sobre cada um de nós. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação, e que nós sejamos um ponto de luz neste planeta de provas e expiações, a contribuir para a plena regeneração individual e coletiva. Que assim seja. Que bom. Olá, Célia, boa noite. Flávio Gava. Olá, Fernanda Guedes, boa noite também, seja muito bem-vinda. Wagner, com certeza dará tudo certo, as nossas orações e vibrações que cheguem até eles. Helena Coelho, boa noite também, Cecília e Reinaldo. Jossanã, boa noite. Olá a todos vocês, a todas as pessoas, né, a quem vocês compartilham também esses nossos estudos. E, é claro, deixar aqui o nosso abraço especial. Nós temos aí alguns companheiros que esse final de semana, ontem, hoje, fazem aniversário, né? E que, ou alguns até ainda não estão, mas podem aparecer, assistirem depois. Gostaria aqui de deixar o nosso abraço para a Maria Regina Guerra, faz aniversário, a Rosilda Martins, também a Alessandra Tubaldini e a Serena Alves, que todos possam se sentir abraçados pela espiritualidade e que eles levam até vocês o nosso imenso carinho e a nossa gratidão por fazerem parte desta família. Gente, vamos dar sequência, pois, aqui a nossa leitura e estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, e nós estamos aí há 15 dias, né, do nosso último encontro, porque justamente na segunda-feira próxima passada nós estivemos lá em Pirassununga e naquela oportunidade nós não conseguimos fazer a transmissão, justamente porque o nosso horário, ou no nosso horário, nós estávamos na estrada. Olá, Antônio Onofre, boa noite. Agradeço, a gratidão é toda nossa, Sr. Antônio, pelo carinho, pela acolhida sua e de todos os nossos companheiros de Guaxupé. Realmente, muito obrigado. Boa noite também, Dona Luzia, Luísa e Celeida. Boa noite, Iraci Rosa, Leda Lovato. Boa noite, Luísa Nalim. E como nós estávamos falando, há 15 dias foi o nosso último encontro. E a gente iniciou o estudo sobre a cólera, começando pela leitura deste Espírito Protetor, ou pela mensagem que o Espírito Protetor nos deixou através de Kardec, né, Maria das Graças? Boa noite. O que nós falamos e comentamos rapidamente e em breves palavras, para nós darmos a sequência e fecharmos a comunicação desse Espírito, porque na sequência nós teremos a comunicação do Espírito de Hahnemann. Sim, também um outro espírito importantíssimo na codificação e bastante conhecido, né, de todos nós, principalmente daquelas pessoas que fazem uso da homeopatia. Hahnemann foi exatamente um dos grandes ou grande pioneiro. Sr. Antônio Pazotto, boa noite. Mas o que nós vimos
da leitura dessa mensagem do Espírito Protetor, a gente viu dessa necessidade de buscarmos sempre o autoconhecimento. Por quê, gente? Quando ele vai falar de cólera, ele fala exatamente dessa necessidade de nós nos conhecermos. O problema é que a gente não se conhece o suficiente para saber do nosso comportamento em determinados momentos da nossa vida. Né? Como nós não sabemos esses nossos comportamentos, como nós não conhecemos os nossos comportamentos, nós agimos infelizmente de determinadas formas que vai causar uma certa repulsa e principalmente uma surpresa nas pessoas que nos acompanham. Sim, sabe aquele ditado que muitos de nós dissemos, né? Eu sou muito bonzinho, mas não pisa no meu calo não, porque se pisar no meu calo, nem eu sei do que eu sou capaz. É por isso, o autoconhecimento está relacionado com todos esses vícios, com todos esses defeitos. Nós vimos também que questões mínimas, pequenos detalhes, é capaz de nos tirar, vamos assim dizer, do prumo, quando nós não temos o autoconhecimento, quando nós não temos um autodomínio, quando nós não temos um autocontrole. E quando nós somos, sobretudo, muito orgulhosos. Sim, o Espírito Protetor vai dizer que o orgulho é a base da própria cólera, assim como a base de muitos outros vícios e defeitos. Quando a gente está diante de uma pessoa, nós fazemos automaticamente um exercício comparativo, de comparação. E a gente, quando não consegue entender o comportamento do outro, não consegue compreender o comportamento do outro, e sobretudo que o outro possa estar de alguma forma ou nos desafiando ou numa condição, numa posição acima da nossa, nós temos essa facilidade de nos irritarmos, de nos aborrecermos, de nos encolerizarmos. Sim, e é claro, buscamos sempre desculpar o nosso comportamento, querendo dizer que ele está correto. Mas por quê? Porque foi culpa do outro. O outro provocou. E aí a gente vai tentando exatamente fugir e escapar das responsabilidades. E sobretudo dessa necessidade de busca pela reforma íntima, pela reforma interior. Não é, Adriana Valério? Boa noite também, Marlene Porto. Sejam bem-vindas. Valdete, o orgulho, como sempre, orgulho e egoísmo na base de todos os vícios e defeitos. Nós vimos também a questão dos conselhos, né? O Espírito Protetor vai falar para nós que quando nós estamos aí nessa condição de superioridade ou como tutores de alguém, nos nossos próprios conselhos, se a pessoa não cumprir aquilo que a gente falou, a gente vai ficar realmente num estado totalmente desequilibrado. E esse desequilíbrio vai gerar a cólera. O Espírito Protetor vai nos chamar a atenção sobre as questões envolvendo a paciência. A gente sabe que o primeiro título é justamente sobre a paciência, que a gente viu com Joana de Ângeles. Nós vimos sobre a paciência do Espírito Amigo. E aqui de novo o Espírito Protetor vai nos lembrar que qualquer comportamento impaciente nosso, seja lá no trânsito, seja enfrentando uma fila ou qualquer outra coisa, ele vai dar vazão a que a cólera venha à tona. E aí o nosso comportamento, vamos assim dizer, odioso, como a gente vai perceber agora na sequência dos nossos próprios estudos e dessa leitura da mensagem que o Espírito Protetor nos apresenta. Então, não nos esqueçamos, todo e qualquer tipo de comportamento, e aí às vezes a gente tem até o comportamento contra as coisas, determinadas coisas. Tem gente que fica tão encolerizado que passa até a quebrar as coisas. Quem já não viu, né? Já não presenciou, ou até mesmo na televisão, novelas, a gente vê as pessoas julgando aqui, julgando. A cólera, e é um comportamento realmente tão delicado, como diz o Espírito Protetor, se nós pudéssemos nos ver a sangue frio e de fora de nós, num comportamento de cólera, nossa, nós nos envergonharíamos do nosso comportamento. E efetivamente é dessa forma. Todo comportamento da pessoa colérica, ela gera um espanto naquele que vê. Aquela pessoa que vê, ela não acredita, peraí,
mas como que pode? Olha que tipo de comportamento. E assusta realmente as pessoas, principalmente se for uma pessoa que estiver numa situação subordinada à nossa. Sim, e eu posso falar por experiência própria, às vezes já tive, né? Às vezes alguns comportamentos, vamos assim dizer, né? Aqueles acessos de raiva, às vezes a gente tem, né? Que a gente chama assim, e de repente você fala mais alto com os filhos, aí eles assustam, param assim, petrificados e olham para você. Peraí, o que é isso? Quem é essa pessoa? Para a gente ver como nós não nos conhecemos o suficiente. E o Espírito Protetor vai falar exatamente isso. Gente, dentro de casa, com as pessoas com quem temos maiores contatos, mas principalmente com aquelas para quem nós não precisamos justificar os nossos comportamentos, porque lá na rua, lá fora, lá no nosso trabalho, na nossa profissão com as pessoas, muitas das vezes nós temos que justificar e se esconder dentro de determinadas personas, de determinadas máscaras, mas por dentro a gente fica totalmente corroído. Às vezes a gente não explode a raiva, a cólera, às vezes a gente não exterioriza, mas por dentro nós conseguimos sentir. E é isso que o Espírito fala. Se você pudesse de fora, imagina você como Espírito olhando para você num estado desse, como que você se veria, tanto externamente quanto internamente. E aí a situação é muito delicada e complicada, principalmente porque, gente, em momentos como esses, nós podemos ou poderemos praticar determinados atos que vai fazer com que o remorso, sim, o remorso nos faça sofrer. Nós, tendo comportamentos como esses, nós podemos inclusive nos arrepender deles durante muito tempo, porque a gente não sabe as consequências que ele pode gerar. Sim, às vezes ali no campo da consciência você não consegue ver, você não consegue enxergar. Às vezes no momento dos seus próprios atos, como diz o Espírito, nós sequer conseguimos identificar um exagero da nossa parte. Nós vamos falar que aquilo ali é por um processo de educação, aquilo ali é por uma causa maior e melhor depois, mas principalmente quando envolve os nossos filhos, a situação é delicada. Assim como quando envolveu a nós, quando nós também éramos, e principalmente filhos, quando nós estávamos numa situação subordinada e muito delicada, quando nós passávamos, por exemplo, pela fase da adolescência. Quantos de nós, não nos adolescentes, nos encolerizamos com os conselhos ou com a chamada de atenção dos nossos próprios pais? E aquilo por dentro a gente remoía, a gente ficava sim com mágoas, e a gente queria mudar aquela situação de todas as formas. Claro que eu posso aqui abrir um parênteses, gente, o processo de educação não é nada fácil e simples, principalmente porque a gente ainda teima em querer educar os outros. É assim. Pessoas que estão sob a sua tutela ou sob a sua responsabilidade, você quer educá-las, mas muitas das vezes você esquece de se educar a si mesmo. O que Emmanuel diz? A gente já falou? As palavras convencem, os exemplos arrastam. Então, nós precisamos aprender que, primeiro, o nosso próprio processo, a nossa própria autoeducação, e aí depois a gente parte para a educação daqueles que estão à nossa volta. Isso é o que a gente tem aprendido aqui com o Evangelho. E é isso que o Espírito Protetor chama a nossa atenção para esse tipo de comportamento de cólera. Sim. Você já pensou, aí já tocando nesse ponto, né? Como diz o Espírito Protetor, que a gente não consegue lançar um olhar um pouco mais à frente do nosso próprio comportamento. Mas, gente, eu já ouvi muitas pessoas relatarem, isso em atendimento fraterno é comum, muitas pessoas relatam que ainda sentem uma certa mágoa, um ressentimento pelo comportamento ou por atitudes dos seus pais durante esse período da infância ou da adolescência.
Sabemos que tem pessoas que têm dificuldade de perdoar os pais. Muitas das vezes por quê? Porque eles identificaram lá naquela oportunidade um comportamento colérico. Mas se esquecem de tentar identificar a cólera também da parte de si próprios. Porque, como a gente falou, inclusive o Sr. Antônio Noff está aí, né? Ontem nós trocamos uma ideia lá na comunidade Chico Xavier e alguns companheiros nossos acompanharam, né? Pela página do Facebook da comunidade. E aqui vai até o nosso agradecimento, porque a gente recebe todas essas energias e vibrações, né? E isso nos ajuda, nos dá tranquilidade e segurança e o apoio da espiritualidade que não falha nunca e jamais. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar um pouquinho todas essas questões que envolvem as emoções. E são exatamente as emoções que nos ajudam neste processo de arquivo na nossa memória de determinados comportamentos. Então, se existe uma certa mágoa, um ressentimento por um comportamento colérico de alguém, de um chefe, de um pai, de uma mãe, é porque nós também de alguma forma nos sentimos encolerizados. Nós não conseguimos perdoar, por isso que isto ainda nos incomoda. Então a gente só quer enxergar e colocar a culpa no outro. A gente não enxerga o nosso próprio comportamento, que na grande maioria das vezes ele é o causador de todo esse processo. Mas avançando, como nós não sabemos as consequências dos comportamentos, já analisando especificamente aquele que se encoleriza, isso pode gerar uma dificuldade e uma estagnação no processo evolutivo da criatura. Eu já comentei aqui com vocês, em outras oportunidades, tem um livro de duas psicólogas, um livro bem interessante, da Cláudia Carvalho e Cláudia Zacarias, chamado Prisioneiros da Infância. E a gente sabe que tem muitas pessoas que ficam presos na sua própria infância por determinados comportamentos. É claro, tem comportamentos variados, mas comportamentos que eles ocupam os próprios pais por tudo isso. Boa noite, Luciene Naves, boa noite também Ana Cristina, Glória Querina, boa noite Marcelo, sejam todos bem-vindos. Então, colocam a culpa nos seus próprios pais e isso vai gerando aquela dificuldade. Gente, a dificuldade do perdão é falta de brandura, é falta de passividade, é falta de paciência, é falta de paz. Sim, as dificuldades vão gerar, infelizmente, tudo isso. E a gente precisa aprender e superar essas dificuldades. Então, por isso que a gente está estudando aqui essas colocações que o Espírito Protetor nos traz através desta mensagem. Mais adiante, ele vai falar para nós dessas questões relacionadas com a saúde, inclusive física. Gente, quando nós nos encolerizamos, automaticamente nós lançamos, posso dizer, na nossa corrente sanguínea, que vai levar para todas as partes do nosso corpo, este veneno chamado cólera. Sim, é um veneno. Também falamos um pouquinho ontem, né, lá na comunidade. Olá, Edith Souza, boa noite, seja bem-vinda. Falamos ontem lá na comunidade sobre essa questão das emoções que alimentam o nosso cérebro, que é a usina geradora e que produz as energias que o nosso corpo necessita, que faz esse processo de transformação. E a gente vê que as emoções, e aqui colocando a própria cólera, ela como uma emoção básica, ela vai levar lá para o seu cérebro tudo isso que você está sentindo, todas essas emoções, e aquela matéria-prima suja vai produzir também uma energia suja. E essa energia suja vai ser distribuída para o seu corpo. E sendo distribuída para o seu corpo, ela vai, sobretudo, se alojar naqueles órgãos e membros mais debilitados. E vai prejudicar o seu estado de saúde. Física, inclusive. Ou, inicialmente, física. Mas também emocional. Espiritual. Ora, claro. Edson, mas o espírito não retrograda. Sim, o espírito não retrograda. O espírito não volta
na escala evolutiva, mas o espírito fica estagnado. A partir do momento que você mantém esta, vamos chamar de doença emocional da própria cólera, por exemplo, que é o que nós estamos estudando, e o espírito estagnando, aquilo vai fazer com que você sofra. Sim, vai fazer você sofrer de tal forma que vai te prender, e isso vai gerar para você uma decepção. Isso pode gerar espiritualmente uma própria depressão, doença das emoções. Então o Espírito vai exatamente falar isso aqui para nós. Cuidado, por quê? Porque a cólera nada mais é do que essa energia suja que você vai passar a produzir, tendo por base esta emoção chamada cólera. Você vai produzir e isso vai danificar toda a sua estrutura. Ok? Vai atrapalhar o funcionamento da sua máquina. Então, gente, por isso, de novo, o que ele diz? O autoconhecimento é o remédio principal para nós vencermos e superarmos tudo isso. Para nós cuidarmos da nossa saúde emocional, da nossa saúde espiritual, para nós sermos um pouco mais felizes. E é claro, se eu não precisar mais me arrepender, se eu não tiver mais dificuldades nos relacionamentos, o caminho vai ficar aberto, vai ficar muito mais simples, vai ficar mais suave. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Por que ele vai nos aliviar? Exatamente porque se nós passarmos a ser verdadeiros cristãos, a adotarmos um comportamento igual ao do Cristo, nós teremos aliviado todo o peso que nós carregamos. E aí, uma pergunta muito básica e simples. Gente, o que é mais pesado? A cólera ou a paciência? Como você se sente melhor, mais leve, quando você está encolerizado ou quando você está calmo, brando, pacífico? Pois é. Então isso mostra o quanto essa energia pesa efetivamente em nós. E sem contar a questão da vergonha, né? A gente se sente envergonhado, sobretudo quando nós nos encontramos totalmente despidos, desnudados, e o outro consegue enxergar os nossos defeitos. É assim. Boa noite, Cecília Machado, seja muito bem-vinda. Gente, isso foi a mensagem do Espírito Protetor, mas nós ainda temos uma outra mensagem do Espírito de Hahnemann. Só que antes, né, da gente falar sobre a mensagem que Hahnemann nos deixou, vamos ver um pouquinho da sua biografia. Sim, e a biografia de Hahnemann, ela é bem interessante, né? O nome dele, para vocês terem uma ideia, é Christian Friedrich Samuel Hahnemann. E engraçado por quê? Porque é um nome que traz duas questões bem interessantes. O Christian, exatamente do Cristo, de cristão. Por quê? Porque os seus pais eram seguidores de Cristo. Olá, Elaine, boa noite, seja bem-vinda. Sim, mas vai nos acompanhando aí, é um prazer tê-la aqui. Christian vem exatamente de Cristo, porque a sua família era cristã. Samuel significa Deus me ouviu. É o significado simples e básico dessas palavras. Olá, Tuca, boa noite, seja bem-vindo. Então, Christian Friedrich Samuel, Cristo, cristão, e Deus me ouviu. E Hahnemann, ele aprendeu várias línguas na escola. Por exemplo, ele falava o inglês, o francês, o espanhol, o latim, o árabe, o grego, o hebreu e o caldeu, sem contar, né, a sua língua nacional. Ele era lá da Saxônia. A Saxônia é um estado livre da Alemanha. E, gente, por que Hahnemann resolveu aprender todos esses idiomas, né? É interessante porque algumas coisas, de uma certa forma, hoje parece talvez para nós um pouco mais complicado, mas naquela época e sobretudo naquela região era o mais simples.
Mas ele tinha como principal objetivo falar todas essas línguas porque os seus pais comercializavam porcelana. E aí, para ele comercializar a porcelana com diversos países ou com pessoas de países diferentes, era necessário que ele conhecesse essas línguas, né? Ana Paula Souza, boa noite, seja bem-vinda. Que ele conhecesse essas outras línguas. Então, ele aprendeu as línguas. E no futuro ele pensava, agora nós vamos expandir, né? Desculpa, ele pensava para o futuro em expandir os negócios da família, para ir além das fronteiras e sobretudo daquilo que o seu pai dizia. Porém, né, aquilo que a gente chama de ironias do destino, a gente sabe que o destino não existe, a gente sabe que o acaso não existe, mas ele acabou estudando medicina lá em Leipzig, justamente na Alemanha. Mas o que aconteceu? Na sua carreira médica, ele não conseguia atingir os objetivos, ele não conseguia atingir bons resultados. E isso deixava ele decepcionado. Gente, vocês imaginem alguém que estuda, e aí a gente está falando de pessoas de uma outra época, de uma outra cultura. Então, formou medicina, mas ele percebia que as suas curas, ou melhor, que os tratamentos que ele fazia, não rendia bons resultados. E aí, aquilo, lógico, deixava ele decepcionado. Deixava decepcionado por quê? Porque ele tinha realmente sonhos, o objetivo dele era nobre. E aí até os amigos dele diziam, poxa, mas você é um sonhador, você acha que vai resolver os problemas do mundo, você quer ser o quê? Um milagreiro? E isso, ele estava já com 36 anos de idade, quando ele perdeu um amigo. E esse amigo que ele estava cuidando dele, ele não conseguiu, com seus conhecimentos médicos, resolver o problema, né? Olga Colasso, boa noite, seja bem-vinda. E realmente, né, gente, causa em nós uma certa decepção quando você, ou quando alguém confia algo muito importante a você, e você não consegue atender às expectativas. A gente fica realmente triste. Foi o que aconteceu com ele. E ali veio, podemos assim dizer, aquela autocobrança, e ele acabou resolvendo abandonar a medicina. Lá no seu consultório, por exemplo, quando ele resolveu abandonar, a partir dessa notícia, os pacientes estavam lá e dispensou todo mundo. Dispensou todo mundo e falou, olha gente, infelizmente eu não posso curá-los, então se eu não posso, de nada serve a medicina, então vão embora, procurem um outro médico, vão fazer outras coisas, ou procurar outras pessoas que sejam realmente capazes de ajudá-los. Então essa foi a consciência, aquilo que realmente mexeu com ele. Só que, como ele já falava várias línguas, ele resolveu, para o seu próprio sustento, porque de uma certa forma ele quebrou um pouco daquele clima dos negócios da família. E aí, para ele sobreviver, como ele falava muitas línguas e ele já tinha a formação médica, já era um médico, ele começou a fazer tradução de livros técnicos de medicina para vários idiomas, para todos esses idiomas que ele falava e que ele dominava. Até que um dia, na década de 1790, ele estava fazendo uma tradução de um livro de um escocês, William Cullen, e ele se surpreendeu especificamente com uma substância, o quinino. Ele se surpreendeu com as propriedades do quinino. O quinino é um dos produtos principais que são utilizados, por exemplo, para o combate à malária. Tanto é que muitas pessoas também, né, já acharam que poderia ajudar até mesmo na pandemia da Covid-19. Então, ele fazendo aquela tradução, ele ficou encantado com as características e propriedades do quinino. E principalmente por quê? Porque o quinino, ele ajudava, né, a combater e pelo menos a se conhecer um pouco mais e melhor aquilo que estava naquela época na Europa dizimando muitas vidas, que era a febre, aquela febre intermitente. Então chamou a atenção dele, e aí o que ele fez? Olha, ele começou a fazer algumas experiências com este quinino, e aí fez experiência comparando com mercúrio, a beladona, comparando com um monte de outras coisas que ele já conhecia.
E ele foi fazendo essas experiências, inclusive em pessoas sadias. Foram fazendo experiências, fazendo as suas anotações, e depois ele fez algumas observações. Escreveu, compôs uma obra chamada O Organon, que é a sua obra mais importante. E ele começou a escrever sobre isso, e ali, nesse sistema, ele cria a homeopatia. Olha para vocês verem que interessante. Começou a estudar as características de um elemento e foi estudando, fazendo experimentos, e a partir dali ele cria a homeopatia. Criou a homeopatia e publicou depois o livro Ciência Médica Pura e Teoria e Tratamento das Doenças Crônicas. A homeopatia, gente, ou esse estudo feito por Hahnemann, ele consistia naquele estudo sobre a grande influência e interferência que as substâncias possuem no nosso organismo. E em especial, a dosagem de todas elas. Olá, Silmara, boa noite, seja bem-vinda. A dosagem de cada uma destas substâncias, né? Só que, claro, vocês imaginem só, você está numa era da medicina. A medicina estava lá, tinha as doenças, a pessoa vinha, um médico chegava e curava. Opa, beleza, perfeito, me curou. Só que a homeopatia, como era um trabalho com as próprias substâncias, e substâncias que o seu próprio organismo tem também todo o aparato, o aparelho necessário para o processamento, a cura era algo muito mais, vamos assim dizer, suave e mais lento. Por isso, ele foi ridicularizado na sua época pelos seus colegas. E se a gente for ver, gente, até hoje, eu já ouvi muitas pessoas fazerem críticas à homeopatia. Não, nosso negócio é a alopatia. Vão lá que tomam um remédio rapidinho, já baixa essa febre e tal. Até hoje. Você não tem uma, vamos assim dizer, uma cultura homeopática na sociedade. E seria ideal e interessante. A gente já viu muitos médicos aí, olha, está faltando tal vitamina no seu corpo, está faltando aquela medicina preventiva que nos ajuda a nos fortalecermos cada vez mais do ponto de vista físico. Não, a gente tem uma doença, tem os efeitos, a gente quer combater aqueles efeitos o mais rápido possível. E de preferência de uma forma menos dolorosa. Então, olha para vocês verem que interessante, por quê? Porque Hahnemann vai escrever uma mensagem sobre a cólera. Quem fez todo esse estudo sobre a grande influência que determinadas substâncias causam no nosso organismo, ele vai escrever algo sobre a cólera. Mas antes disso, a gente vai ver, hoje provavelmente não vai dar tempo, mas tem uma outra mensagem dele, além desse texto, na Revista Espírita de 1864, envolvendo um caso de obsessão, e tem uma opinião dele lá, e eu vou depois, no nosso próximo encontro, eu vou trazer para vocês essa opinião dele. Aqueles que já quiserem adiantar, já está na Revista Espírita de janeiro de 1864, tá? Mas eu vou, no nosso próximo encontro, na próxima segunda, trazer para vocês mais informações, ou pelo menos um resumo, desse episódio. Mas só para a gente concluir essa biografia de Hahnemann, em 1835, e ali ele já estava com 80 anos de idade, ele foi procurado por uma jovem que teve o conhecimento, daqueles seus artigos, daqueles seus livros. E o que aconteceu? Essa jovem, ela já tinha procurado tudo quanto é médico, e ela não conseguiu obter nenhum diagnóstico e nenhuma cura satisfatória. E aí o que aconteceu? Ela procurou ele, foi lá atrás dele, levou ele para Paris. Principalmente, ele conseguiu fazer um trabalho, um tratamento, ela conseguiu se curar, ela leva ele para Paris, e lá em Paris é que ela conseguiu com que ele tivesse um reconhecimento exatamente do seu trabalho. Olha para vocês verem que interessante, como é que uma vida, dedicada, e particularmente depois dos 36 anos de idade, até os 90 e quase 90 anos que ele teve, para poder mostrar e demonstrar, e principalmente o reconhecimento, só veio depois.
Então, a vida de determinados mensageiros, elas não são fáceis, elas não são simples. E Hahnemann desencarna em 2 de julho de 1843, 14 anos antes da chegada, ou pelo menos do Livro dos Espíritos, né? Da codificação e da publicação de O Livro dos Espíritos, que aliás nós já estamos chegando aí nessa data comemorativa. Então realmente muito interessante a história de Hahnemann, e no nosso próximo encontro a gente vai trazer a mensagem que ele colocou aqui para nós, ou melhor, que Kardec colocou para nós de Hahnemann no Livro dos Espíritos, falando sobre a cura. Um médico que criou a homeopatia vai falar para nós o que de interessante a gente precisa saber para também mantermos uma saúde perfeita. Muito obrigado a todos vocês, mais uma vez, pelo carinho, pela participação. Até o nosso próximo encontro. E só lembrando a todos, né, hoje também a gente comemora, dia 11 de abril, aniversário do desencarne de Bezerra de Menezes, e a gente pede que esse grandioso espírito que cuida da humanidade do planeta Terra possa derramar também as suas bênçãos, as suas energias e vibrações sobre todos nós. Muita paz a todos vocês, uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.